De posse dos conhecimentos básicos que o Vlad apresentou para vocês, agora nós podemos entender o conceito de velocidade. E nesse primeiro momento, nós vamos estudar dois tipos de velocidade: a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Vamos dar início com a velocidade escalar média. Bom, para a gente poder entender o que seria a velocidade escalar média, imagine essa seguinte situação aqui. Às 6 da manhã, um carro passa pelo quilômetro 10 de uma rodovia, de uma estrada. E às 10 da manhã, ele passa pelo quilômetro 250. Bom, a gente pode estimar, em média, o quanto foi que esse veículo andou a cada hora. Para isso, o que nós faríamos? Nós faríamos o seguinte: se ele sai da posição 10, do quilômetro 10, e vai até o quilômetro 250, é porque ele andou ali ao longo daquela estrada, beleza? Supostamente uma distância de 240 quilômetros, correto? E o tempo em que isso aconteceu foi exatamente 4 horas. Bom, agora nós podemos estimar exatamente a distância que ele anda a cada hora. Para isso, nós dividimos 240 por 4. E aí nós temos 60 quilômetros a cada hora. Então, se ele anda em linha reta ao longo dessa rodovia, sempre no mesmo sentido, significa dizer que a cada hora ele está andando ali 60 quilômetros. Com isso, a gente tem a noção do que é a velocidade escalar média. A velocidade escalar média é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo que o objeto demora para percorrer essa distância. Ela representa a distância média percorrida por unidade de tempo. Repare, a cada 1 hora ele percorre em média 60 quilômetros. Correto? Agora, coisas importantes. Esse valor é um valor médio. Não dá para dizer que o carro foi a todo momento com essa velocidade de 60 km por hora. Pode ser que teve trechos que ele foi mais rápido e trechos que ele foi mais devagar. Mas, em média, a velocidade dele é de 60 km por hora. Agora, se a gente fosse anotar uma expressão que resumisse a velocidade escalar média, nós teríamos essa. A velocidade escalar média seria a distância percorrida pelo objeto dividido pelo intervalo de tempo que ele demora para percorrer essa distância. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar do Usain Bolt. Este atleta, esse corredor, até hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele é o homem que detém o recorde mundial da prova de 100 metros rasos. Na prova de 100 metros rasos, ele executou essa performance em menos de 10 segundos. Agora, já que a prova tem 100 metros de distância, a corrida total, o que a gente pode ter noção é o seguinte: se a distância que ele percorre nessa prova é 100 metros, e vamos arredondar aqui para 10 segundos o tempo de duração dessa prova, qual seria a velocidade escalar média desse corredor? Nós poderíamos dividir 100, que é a distância percorrida por ele, pelo tempo que ele demora para percorrer essa distância. Então, 100 sobre 10 vai dar 10 metros por segundo. Então, em média, a cada segundo o Bolt corre, melhor dizendo, os 10 metros. Imagine aí você dando 10 passos bem largos aí na sua casa. Ele vai andar todos esses 10 passos em um único segundo. Isso em média, obviamente. Então, essa é a representação física do que seria a velocidade média ou escalar média de um corpo. Em média, o Bolt percorre esses 10 metros em um segundo. Se um outro corpo, um outro objeto, tem uma velocidade, por exemplo, de 30 metros por segundo, a cada segundo, em média, ele anda 30 metros. E assim, a gente consegue ter noção agora o que é a velocidade escalar média.